Sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso encontro no Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, para a gente poder aprofundar um pouco mais nesse conhecimento aí que é tão necessário. Por um povo, capítulo 42 do livro Fonte Viva. Escolhendo antes ser maltratado como o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 25. Nessa passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo da suntuosidade da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usuário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta, certamente, semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria, a confortar-te na tristeza. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Interessante a leitura. A gente aproveitar então desse nosso tempo na terra para fazer o que viemos aqui fazer. Senhor, agradecemos o instante que coloca essa oportunidade a nós todos ao estudo do Evangelho. Para isso, estamos rogando a atenção dos bons espíritos que possam dirigir a nossa reunião, assim como atendendo a nós os encarnados e os desencarnados, essa população que se une em mente para o estudo do Evangelho. Permita-nos, Senhor, ainda a nossa motivação para com o tempo que aqui estamos e possamos fazer desse pouco tempo que temos o muito que nos é possível ser. Abençoa o Simão no seu trabalho, a nós todos na compreensão e a todos que se deslocaram até esta casa para esse encontro. Que assim seja. Boa noite, gente. Boa noite. Todos. O Léo comentou que ontem, até domingo, estava ocorrendo o 4º Congresso Espírita Brasileiro. E a diferença
congresso ele é realizado simultaneamente em 4 cidades. Em vez de fazer um só em Brasília, como foi há 2 anos, eles fizeram uma sede em Vitória, uma sede em Campo Grande, uma sede em Manaus e uma sede em João Pessoa. Então são 4 locais com média de 2.000 pessoas por público, por local. Então mais ou menos umas 7 a 8 mil pessoas que estão participando desse congresso. Os temas são os mesmos nas 4 cidades, os mesmos horários, respeitando os horários de Manaus e Campo Grande, e os expositores aqui são diferentes em cada lugar, mas todos estão falando do mesmo assunto e o mesmo tema. E quem ainda quiser acompanhar, temos amanhã, durante o período da manhã, vai até meio-dia, com palestras e um encerramento, que será feito em Vitória pelo Divaldo, em Campo Grande pelo Haroldo, em João Pessoa não me lembro, e em Manaus pelo Alberto Almeida. E as palestras ocorrem, são vários expositores, pode acessar pela TVC, que é o www.tvc.com, e lá no canal 5 vai ser o de Vitória. Mas ao clicar no 5 abre também a possibilidade das outras cidades. Aí é só clicar que assiste a transmissão ao vivo de qualquer das cidades que vocês optarem. Quem não quiser assistir vendo, quiser só ouvir, a Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br, também está transmitindo em 4 canais. Então quem quiser assistir de longe, fica ainda tempo de pegar as palestras de amanhã, que hoje encerra às 8, as palestras de amanhã e o encerramento também amanhã. Um evento interessante, o tema central do evento são justamente os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí esse tema é dividido em subtemas de 8 temas por dia, 8 subtemas por dia, e aí então são trabalhados diversos assuntos voltados a essa obra. Então assim, é um trabalho grande que foi feito, a Coordenação Geral da Federação Espírita Brasileira e a federação de cada um dos estados assumiu a responsabilidade junto com outras federativas, porque 4 locais, são as 4 regiões que nós temos no movimento espírita: a região sul, a região centro, região norte e região nordeste. A região centro é essa que nós estamos, engloba Goiás, Mato Grosso e Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. E a região sul, que pega Campo Grande e Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, o nordeste e o norte, que seria Pará, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Então, por isso é que dividiu dessa forma, porque atende as 4 regiões do movimento espírita. Então, é muito interessante essa sistemática que fizeram, porque talvez adotem isso para os outros anos, embora muito trabalhosa. Mas nós temos 4 congressos simultâneos, com as mesmas temáticas. Então foi interessante que isso ajustou a logística de transporte, as pessoas se deslocaram mais próximas das suas cidades, e também a logística de hospedagem. Hospedar 6, 7 mil pessoas numa cidade ou 2.000 em 4 cidades é mais interessante, é mais fácil. Então, assim que eles fizeram. Então, interessante o trabalho. Bom, para hoje, nós vamos fazer uma análise de 5 versículos do capítulo do Evangelho de João. Vamos pegar o capítulo 14, capítulo 15 e o capítulo 16, não todos os versículos desses 3 capítulos, mas 5 versículos, para nós trabalharmos a ideia do Consolador prometido. E é um dos tópicos trabalhado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que é justamente o Cristo Consolador. Então nós temos os fundamentos para isso nesses 3, ou melhor, nesses 5 versículos desses 3 capítulos. O capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de João. Esses 3 capítulos
didaticamente são chamados de orientação aos discípulos, que Jesus faz já no finalzinho da sua permanência. E João, ele vai tratar esses elementos, como nós dissemos, o Evangelho de João, ele tem uma característica diferente dos outros 3 evangelhos. Ele é menos histórico e mais factual, e o factual no sentido de ensino. E ali nesses 4 capítulos, nesses 3 capítulos, nós veremos várias orientações que Jesus passa aos discípulos. Mas orientações não do que fazer, mas do como se colocar, do como sentir, do como vivenciar. Não são orientações como nós vemos as que estão no capítulo 10 de Mateus, quando ele manda ir de 2 a 2, pregar o Evangelho. Não são essas orientações de atitudes metodológicas de ensino. São orientações mais voltadas para os discípulos entenderem a realeza de Jesus, para entenderem o que de fato representava aqueles ensinos que Jesus trazia. Então são ensinos mais, que eu chamaria, elaborados para entendimento da missão de Jesus e, por decorrência, a missão dos apóstolos, que eles teriam à frente. E um dos pontos que Jesus trabalha nesse conjunto, nessa obra, ou nessas orientações, é sobre a ideia do Consolador. Quando ele vai deixar para os discípulos a orientação, dizendo que haveria um outro Consolador. E por que nós vamos trabalhar essa ideia? Justamente para percebermos as características que Jesus deixou para esse Consolador e percebermos as características que a doutrina espírita nos traz, ou se apresenta, para entendermos por que no capítulo 6 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec optou em colocar essa assertiva de que o Espiritismo seria esse Consolador. E aí, então, vamos conversar sobre esses versículos. Eu não sei se vocês trouxeram textos. Como ali está bem animado. Muito bom. Esse sinal de alegria. Meu livro ali está precisando de um tratamento espiritual. Essa versão que eu uso aqui, ela é de 73. Eu não tinha nascido ainda. Vamos observar então esses 5 versículos que nós vamos conversar. Sugiro que depois leiam em casa a partir do versículo 1 do capítulo 14. Para se ter uma ideia, veja como ele começa. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Aqui é interessante esse versículo, porque não é o foco, mas vamos falar. Ele usa o verbo crer 2 vezes aqui nesse versículo. É o primeiro. Ele diz, não se turbe o vosso coração, não fique preocupado, credes em Deus, ele diz, é uma afirmação, credes em Deus, e depois ele diz, crede também em mim. Credes, isso aqui está no presente indicativo. Crede está no imperativo afirmativo. Isso está a mesma frase. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Eu creio, tu crês, ele crê, nós cremos, vós credes, eles creem. É presente indicativo. E aqui é creio tu, creia você, creiamos nós, crede vós, creiamos eles. Mas veja, ele parte de uma ideia já sabida, ou seja, vocês creem em Deus, ou seja, credes em Deus, tá bom. Se ele é o enviado de Deus, ele diz, crede também em mim. Ele
começa a dar uma certa ordem. Agora ele não está falando com a população, ele está falando com os discípulos. E para a gente ter uma ideia, quanto que esses discípulos demoraram a entender um pouco, Pedro, na noite que Jesus foi preso, Pedro faz uma assertiva de total defesa a Jesus. Quando Jesus indica que seria traído, que um deles o trairia, e fica aquela, serei eu, Senhor, serei eu, cada um perguntando, e Pedro até não fica assim, ele cutuca João, né? Óbvio, não vão achar o verbo cutucar no texto, diz o texto, e Pedro, aproximando-se de João, disse, ele cutuca João dizendo assim, pergunta para o mestre quem é que vai trair. João era o mais novo, menino, né? Ele não tem jeito, mandar recado. Ele era jovem, então vai lá e dá o recado. Pergunta, e João pergunta. Isso João é que escreve no seu evangelho. Ele diz, e o discípulo amado, que era a forma que João assim se referia, o discípulo amado, recostado no seio do mestre. Então Pedro fala, pergunta. Aí Jesus disse que é aquele que molhasse o pão e desse para comer. Ele se referiu a Judas. Mas Pedro diz assim para Jesus, Senhor, eu irei contigo onde fores, até a morte, se preciso for. Forte nesse Pedro, nunca. Irei até a morte, se preciso for. E Jesus vira-se para ele e fala, Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem te cirandar como o vento ciranda o trigo, ou seja, querem fazer-te dobrar como o vento dobra o trigo. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E quando te converteres, converta aos teus irmãos. Veja, quando te converteres, já estava no final da conversa de Jesus, depois de 3 anos de alguma coisa. Para mostrar que não é uma coisa, não foi algo tão simples esse processo. Eles conviveram com Jesus, aprenderam muito com ele, mas veja, nesse momentinho final, Jesus ainda chama, quando converteres, mostrando que ele ainda não estava tão convertido assim. Os espíritos das trevas querem te cirandar, querem fazer te dobrar como o vento dobra o trigo. E ele diz, e te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Então mostrando que embora houvesse o amor ao Cristo, embora houvesse o aprendizado, houvesse a convivência, ainda não estava naquele momento em Pedro fixada a segurança, a certeza. Tanto que ele nega, quando de fato ele é concitado a demonstrar o amor que ele tinha ao Cristo. E ele nega. E Jesus havia percebido isso. Os espíritos das trevas querem fazer te dobrar como o vento dobra o trigo. Mostrando, olha, você não está seguro. Quando te converteres, converta os teus irmãos. Quando você acordar e de fato entender. Então nós percebemos que são importantes essas orientações que Jesus deixou aos discípulos. Porque são orientações de bom ânimo. É aqui que ele diz, tem de bom ânimo. É aqui que ele diz, não vos deixareis órfãos. É aqui que ele diz, é necessário que eu vá. Então ele vai preparando os seus discípulos. Muito animado essa coisa. E nessa lógica é que ele vai falar do Consolador. Nessa conversa, quando Jesus diz isso, que crede também nele, pedido forte, porque nós usamos o imperativo afirmativo em 2 circunstâncias. Quando nós damos uma ordem ou quando nós fazemos um pedido de forma veemente. E esse pedido de forma veemente, aquele que pede o faz com tal força que espera que vai ser atendido. Por isso usa o imperativo afirmativo. Nas nossas preces nós usamos muito isso. No Pai Nosso, por exemplo, quando dizemos o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, dai é imperativo afirmativo. Dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas. Perdoai, isso é uma ordem. Não é perdoa, isso é um pedido. Perdoa, perdoe, aliás, isso é um pedido. Não, perdoai.
Perdoai vós, ou perdoa tu, quer dizer, é imperativo afirmativo. Então, nós usamos nessas circunstâncias. Aqui, Jesus não dava uma ordem. Diferente lá do capítulo 5 de Mateus, quando dizia amai os vossos inimigos, era uma ordem. Aqui é um pedido que ele faz. Mas é aquele, um pedido numa forma imperativa, ou seja, veemente. Em outras palavras, já que vocês creem em Deus, então creiam em mim também. Credes em Deus, crede também em mim. E aí ele diz, já se despedindo dos discípulos, ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Mesmo, ou para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então veja, esse eu voltarei para vós, ou se eu vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, obviamente é uma forma figurada, porque ele não veio outra vez e levou os apóstolos. E ele não mentiu, é uma questão de virei. E lembram quando nós estudamos na aula passada, na reunião passada, quando nós estudamos a questão do Cristo e a questão de Jesus, lembra? Não que são duas pessoas, deixar claro, a mesma pessoa. O apelido, o seu título de Cristo, que está atrelado à mensagem. Então o que volta aqui é naquela forma simbólica, a mensagem, o mensageiro. A ideia é Cristo, não pessoa. Por isso é simbólico. E ele acrescenta, para a gente chegar lá no Consolador. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Olha que interessante. Conhece o caminho. Só que, meio confuso, veja, Tomé pergunta, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Antes Jesus afirmou, vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Mas lembrando que uma vez encarnados, temos o véu do esquecimento. E aqui o Tomé pergunta, Senhor, mas nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? E aí Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É a mesma lógica, por isso nós estudamos aquele capítulo 16 de Mateus. A figura é Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por mim quem? O histórico, aquele ser que tem uma história, ou aquele ser que deixou a mensagem? O que deixou a mensagem, a figura que nós simbolicamente entendemos, é a dimensão Cristo, ou seja, ninguém vem ao Pai senão pela mensagem que ele deixou, senão pelos ensinos que ele deixou. Porque pensemos, há pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E em tese não são poucas. Porque se temos 2 bilhões de cristãos no mundo, e o mundo tem 7 bilhões, mais ou menos, eu esqueci de contar a hora que eu saí de casa, mais 7 bilhões, 5 bilhões não são cristãos. Então, em tese, ouviram falar ou nem conheceram. Mas se são pessoas que seguem todas as regras da convivência, da respeitabilidade, da amorosidade, não terão também acesso a esse momento de reino de Deus? Lógico que terão. Porque a mensagem de Jesus é uma lei natural, não é isso? Se é natural, não somente ele ensinou, outros ensinaram. Só que vários povos entenderam os que os outros ensinaram. Mas teve uma turma reticente que não. E o próprio Cristo teve que ensinar. Mas a mensagem, ela é universal. Então, vivendo a mensagem, mesmo não conhecendo a historicidade, também está incluso aqui. Porque senão seria um reducionismo exclusivista de dizer que somente quem conhecesse a história dele. E considerando o mundo numa proporção de 3 para 1, vamos dizer assim, 4 para 1. Então ninguém vem ao Pai senão por mim. E um outro detalhe, o verbo que ele usa,
conjugação que ele coloca é ninguém vem, que é diferente de ninguém vai. Nós teremos traduções que está, ou nessas traduções, ninguém vai ao Pai senão por mim. E o que nós olhamos nos textos originais, principalmente João, que é grego, o texto é grego, vem. Mas se não vir e ir, é a mesma coisa, será? Se eu digo venha, chega até aqui. Se eu digo vai, chega até lá. Veja, ninguém vem. Quando eu digo vem, é porque eu já estou. E estou pedindo que se chegue até mim. Quando eu digo vai, é porque eu ainda não fui. E estou pedindo que o outro vá. E Jesus já estava com o Pai. E ele já conhecia o caminho. E ele dizia, venha, porque eu já estou aqui. E não vai, ou seja, ele não dava ordem para o outro fazer sem que ele já tivesse feito. Ele convidava a estar com ele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse por mim, senão pela mensagem. Por essa mensagem, por esses ensinos que ele nos levou. E acrescenta ele: se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, o outro apóstolo: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes percebido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Por quê? Porque lembram lá no primeiro capítulo do verbo da mensagem, que também nós estudamos aqui na última reunião. Lembram? No princípio era o verbo, os verbos estavam com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, essa encarnação do verbo, da palavra, do logos, da palavra. Como que não se conhece o Pai se ele já deu todos os ensinos que revelam o Pai? Isso é que ele está dizendo ao Filipe. Como tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai? Por isso ninguém vem ao Pai senão por mim? Não credes tu que eu estou no Pai? Ele não diz que eu sou o Pai, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz essas obras. Ou seja, quem ensina isso. Porque o que ele ensina é a lei natural. Questão 614 do Livro dos Espíritos. Então veja, ele alude ao seu ensino. E depois ele diz: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, então, pelo amor de Deus, creia no que eu estou fazendo. Não é possível que você ainda não acreditou. Não é possível que vocês não perceberam isso. E quem são essas pessoas com as quais ele falava? Os apóstolos, os que estavam lá juntos dele. Na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, ele repete, eu o farei. Então veja, ele deixa claro, aquele que crê no que ele ensina, poderá fazer o que ele fez. Mostrando que aquilo que ele fez é possível ser feito. Basta que se tenha a fé, a crença em Deus. E a crença em Deus por causa da sua própria mensagem, da mensagem de Jesus. Que ele diz que não falou dele mesmo, mas daquele que habitava nele. E todos nós somos habitados do próprio Criador. Então ele deixa claro que os seus ensinos são a chave do entendimento da vida.
Os seus ensinos são os elementos de ligação com o Pai, fazendo a vontade do Pai, como Jesus mesmo dizia: eu não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade dele, depois Jesus diz à frente, vamos analisar, ele diz: e a vontade dele é que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Ele vai explicando isso. Pois não. Há uma insistência no Evangelho de João com relação a esse texto, né? Em vários capítulos ele trata essa coisa de Jesus com Deus, Deus com Deus. No, salvo engano, capítulo 2, capítulo 3, o João, comentando com seus discípulos, ele fala que ninguém conhece o que está em cima, senão aquele que desceram de lá. Então, aparentemente, parece que só o João é que entendeu isso, né? Vamos perceber o seguinte: quando João escreve esse evangelho, ele escreve depois que ele já era idoso. João já era nonagenário, já havia passado todos aqueles momentos das perseguições, das prisões. Apóstolos anteriores a ele, que conviviam com ele anteriormente, já tinham sido supliciados. Por isso João escreve um evangelho diferente dos outros três, que escrevem em épocas muito próximas aos fatos. Mateus, segundo Emmanuel, escreve à medida que os fatos aconteciam. Ele chamava de anotações de Levi, é o que os exegetas chamam de proto-Mateus. Marcos escreve a partir das informações que Pedro trazia. Pedro morre nos anos 60, antes até da tomada de Jerusalém. Ele escreve a partir de falas de Paulo, que também falou para Lucas. E os dois, Marcos e Lucas, escrevem, sem ter conhecido Jesus, e escrevem a partir das informações de Paulo, Pedro e, em tese, Maria, para que Lucas relatasse o nascimento. Agora, João não. João, ele escreve depois do calor das situações. João escreve depois do seu exílio, ele escreve depois de ter cuidado de Maria, e ele conviveu com Maria, porque em Éfeso, Maria morava com João, até a sua morte, Maria. Então, imaginemos que João teve muita oportunidade de conversa com Maria sobre esses aspectos da realeza. E o que João escreve a respeito de Jesus é um evangelho, que a gente fala no bom sentido da palavra, o evangelho místico. É o que trabalha não o mito, mas a mística da realeza de Jesus. E a preocupação dele não era provar, como Mateus queria provar que Jesus era o Messias a partir das profecias, citando toda hora o cumprimento das profecias. Não como Marcos, também para mostrar esse lado messiânico, em que ele era aquele prometido após João Batista. E diferente de Lucas, que tentaram mostrar um Jesus aos gentios. A preocupação de João era mostrar essa figura que transcendia a historicidade. Por isso ele insiste, eu até não usaria o termo insiste, por isso ele versa sobre esses aspectos da mística de Jesus. Por isso nós chamamos o evangelho místico, porque ele trata só desses, não só, tem fatos históricos, mas ele trata com profundidade desses detalhes. E como foi um discípulo que sempre acompanhou Jesus, porque há um outro detalhe, Jesus acompanhava, fazia-se acompanhar dos 12, mas em momentos ele deixava 9 e saía com 3, que eram justamente Pedro, João e Tiago. Então João participou diretamente. E há passagens que só João relata, como essas. Só João relata. Como a do capítulo 3 de Nicodemos. Aquele encontro de Jesus com Nicodemos, que se fala do nascer de novo, só João retrata. E ele diz que o encontro se deu às escondidas, à noite. E se foi às escondidas de João relata, é porque ele estava junto. Então, por isso João tem essa característica. Não é uma preocupação de provar a realeza, é uma necessidade de mostrar essa realeza. E João, um discípulo envolto por, digamos assim, por uma espiritualidade muito forte, tanto que ele escreve em êxtase, ele chamou de arrebatamento, o Apocalipse, né, tendo visões do plano espiritual. Então veja que é uma outra característica desse evangelho. E ao ser estudado, ele precisa ser estudado com os olhos dessa mística,
que não pode ser reduzida a uma exegese limitada. Não se pode ter um processo hermenêutico que seja reducionista. Tem que se buscar essa matriz epistemológica, essa base de conhecimento, tem que buscar em o que é João, o místico. O que é o seu texto, o místico. Então tem que se analisar com qual forma a simbologia da mística. Tem uma intimidade, né? Muito grande. Tão grande que João, assim, se permite chamar de discípulo amado. E João nunca se refere a si mesmo dizendo, e procurou a mim. Ele disse, e procurou ao discípulo amado. E disse ao discípulo amado. Dado essa intimidade. Era mais jovem. Veja a responsabilidade que João recebe de Jesus, quando na cruz Jesus disse, filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho, referindo-se a João, por isso que Maria é cuidada por João, porque foi o pedido de feito na cruz. João tem uma intimidade que ele chega até a fazer crítica aos apóstolos. Se olharmos o capítulo 12 do Evangelho de João, ele critica Judas. Quando, da passagem, capítulo 10, não é 12, capítulo 10 de João, quando a mulher vai lavar os pés de Jesus, enxuga com o cabelo e coloca uns traduzem como alabastro ou como a mirra, Judas faz um comentário que estava desperdiçando um perfume caro que poderia ser vendido e dar o dinheiro aos pobres. Aí João acrescenta no seu evangelho, ele disse isso não porque tinha cuidado com os pobres, mas porque era ladrão. Veja a liberdade que João tinha para escrever. Mas ele escreve já maduro, já dos seus 90 anos, já quase no final do século. Então isso dá uma outra característica ao evangelho. Por isso chamamos os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, de sinóticos, ou seja, semelhantes, e o João, evangelho de João. Não entra no grupo dos sinóticos, porque ele tem essa característica. E por esses textos, por esses versículos, a gente já percebe isso, o quanto ele trabalha com algo que é transcendente. Veja esses ensinos. Quando olhamos Mateus, capítulo 10 também, ele diz lá, Jesus manda a missão dos 70, e fala o que eles têm que fazer, entrar na cidade, abençoar as casas. Agora aqui, veja, as orientações não são para atitudes, para métodos, são para a intimidade. Essa intimidade com Cristo. E aí, nessa passagem, é que ele faz, então, agora, essa apresentação de, olha, eu vou embora, mas, espera aí, eu vou deixar uma condição futura de um outro Consolador, já que ele era Consolador. Deu uma ideia? Legal? Por essa intimidade que você está falando, quando Jesus disse que ele irá negar 3 vezes, isso é um zelo para o discípulo dele? Não, isso é uma assertiva, dizendo, olha Pedro, você está se sentindo forte, você está se sentindo irresistivelmente forte. Eu só estou te dizendo o seguinte, os espíritos das trevas estão te assenhoreando. Agora, você acha que é tão forte, mas você vai me negar ainda hoje 3 vezes. Não foi um pedido, não. Não, foi uma informação. E quando Pedro nega e o galo canta, ele se lembra da frase de Jesus. E aí chora amargamente. Ou seja, trabalho de culpa. Depois ele leva um tempinho para recuperar. Depois a gente conversa sobre isso numa outra reunião. Essa recuperação de Pedro. E aí então é que nós chegamos nessa ideia do Consolador. Quando Jesus então escreve, ou melhor, diz, quem escreve é João. Diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Agora, esse se me amardes, isso aqui é um L, tá? Está em fase de nascimento. Veja, esse se aqui não é uma partícula condicionante. Esse aqui é o futuro do subjuntivo, que pode ser se ou quando. Quando me amardes, está referindo a uma ideia futura, quando me amardes, guardareis os meus mandamentos. Veja, o guardar, ele já põe no futuro do
Presente. Quando me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, o que vai demonstrar se vocês me amam ou não? Se vocês guardarem ou não meus mandamentos. Veja como ele faz aqui. E por que é interessante isso? Quando me amardes? Porque a frase não termina aqui, ele vai colocar. Veja. Quando me amardes, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Então não é simplesmente virá outro Consolador. Há uma temporalização. Porque aqui não é uma partícula condicional. Aqui é a forma pronominal para a conjugação do futuro do subjuntivo. E veja, não é algo de gramática, mas pensemos. Quando se usa o indicativo, que o Carlinhos é mestre em língua portuguesa, eu fico atrevido aqui falando em língua portuguesa. Quando que eu uso o subjuntivo, quando que eu uso o indicativo? O presente do indicativo é uma ação real, é uma ação fática, ou seja, é algo, acabou. Quando eu uso o presente subjuntivo, a forma subjuntiva é para dizer que é um presente que depende de uma atitude que antecede. Não é um presente pronto. Por isso há a diferença entre presente indicativo e presente subjuntivo. O subjuntivo é sempre ligado a uma condição. Quando que eu faça, que tu faças, que ele faça. Se eu fizesse, se tu fizesse, que é o perfeito subjuntivo. Quando eu fizer, quando tu fizer. Ou seja, há uma condição natural no subjuntivo. Por isso nós temos na língua portuguesa essas duas formas. Forma indicativa, forma subjuntiva, forma imperativa. São três. Mas são formas diferenciadas. Então, quando ele coloca, quando me amardes, está dizendo, olha, tem uma condiçãozinha, quando, ou seja, vocês não estão me amando, que é diferente do futuro do presente. O futuro do presente é algo certo de acontecimento. Amareis, guardareis, veja, eu guardarei, tu guardarás, por isso é presente futuro do presente, ou seja, é algo certo. Do subjuntivo, é incerto. Quando me amardes, então, se isso acontecer, guardareis os meus mandamentos. E se essa condição acontecer, aí ele diz, e eu rogarei ao Pai. O I é uma integrante. E eu rogarei ao Pai. Quando que ele vai rogar ao Pai? Quando for amado. Que será demonstrado pela guarda dos mandamentos. Então, quando que esse Consolador seria rogado para vir? Quando houvesse as condições para tal. Não seria algo assim, amanhã está chegando, daqui 40 dias no Pentecostes. Não. Quando me amardes. E como eu vou saber quando? Guardareis meus mandamentos. E qual o mandamento que ele diz? O único mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ou seja, quando isso estiver em condições de acontecer, em condições de ser entendido o que é o amor. Então há uma temporalização, há uma determinante de tempo, não é agora, quando me amares. Se me amares, quando me amares, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, quando que ele rogará ao Pai? Quando isso acontecer. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, porque o Cristo era Consolador, um outro Consolador. Agora, ele vai depois, em versículos outros, identificar as características desse Consolador, para que possa ser percebido, porque Jesus ele era preciso nas suas orientações. Ele era preciso. Então ele deixou as características. Logo nesse versículo, ele já dá uma característica desse Consolador. Antes das características, ainda na temporalidade, se existe uma condição e o Espiritismo é o Consolador e ele já veio, então nós temos que entender que ele não está falando da humanidade toda, mas de um conjunto de pessoas para poder receber, para poder guardar esse mandamento. Ao perceber as características, nós vamos ver isso. Por isso que é interessante agora ver quais características. Porque não há um reducionismo.
Não é um aspecto de reducionismo. Da mesma lógica que a mensagem de Jesus, se formos observar, está circunscrita a 2 bilhões de pessoas. E ela não é reducionista. Emmanuel que capta bem isso. Lá no A Caminho da Luz, Emmanuel escreve o seguinte: o Espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações ajustadas ao espírito humano. Hora psicológica, ou seja, no momento em que cada um se abriu para tal finalidade. E não no momento apenas por determinação. E quando ele surge? Segunda metade do século XIX, que o Ocidente todo está em revolução do pensamento. Aquela fase empirista junguiana, a fase racionalista cartesiana que antecedeu, a fase materialista hegeliana, já passou por tudo isso, a fase kantiana, positivista kantiana, é justamente nesse momento que ele surge, naquele momento das revoluções das ideias filosóficas, sociológicas. Então, é o momento psicológico. Qual o momento que ele surge? No momento que ele pode ser compreendido e pode ser anatemanizado. Mas anatemanizado por quê? Por uma racionalidade, por uma outra corrente filosófica, para que ele possa se mostrar a partir da própria anátema. Então, veja, a tese de toda uma história religiosa, medieval, a antítese em todo o processo do materialismo, racionalismo, empirismo, materialismo dos séculos XIV e XV ao século XIX e a síntese no processo espírita. Então veja, a tese, antítese, síntese. E como toda síntese é uma nova tese, as antíteses surgirão novamente. Então é a lógica do aprendizado dialético. Que Kardec não fugia a isso como método, não fugia. Então, por isso, não é uma mensagem reducionista. E se a gente observar a ideia que Jesus escreve, tem uma gente fala de escreve, não escreveu nada. Os evangelistas escrevem, Mateus diz, Jesus dizendo: aquele que quiser vir após mim, quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Ou seja, é um convite, e cada um quererá ou não no momento psicológico que tiver. Veja, Paulo não seguiu a Jesus até o momento psicológico que seguiu. Pedro teve o seu momento psicológico, cada um teve o seu momento, cada um teve a sua. Aí você vai pegando os ícones da história, cada um no seu momento. Agostinho num certo momento, Francisco de Assis em outro, Tomás de Aquino em outro, Lutero em outro, ou seja, cada um foi tomando a consciência naquele momento. E tudo é um momento de consciência, como na parábola do filho pródigo. Qual é a lógica usada na narrativa para que o filho pródigo pudesse voltar para casa? A expressão caindo em si. E ele, caindo em si, pensou: na minha casa de meu pai, até os escravos, até os servos, comem melhor do que eu. Voltarei para a casa do meu pai, não como filho, mas como um dos seus servos. Mas primeiro ele teve que cair em si. O que é cair em si? Tomada de consciência. Então ninguém faz opção nenhuma, senão por uma tomada de consciência. Que pode ser naturalmente ou coercitivamente, pela lei natural. Por fatos que nós chamamos, entre aspas, fatos danosos, que na verdade não são danosos, são clareadores. Provas, expiações. Então as pessoas acordam por problemas seríssimos, acordam, me permite a expressão, por darem com os burros na água, e outras acordam naturalmente pelo processo do dia a dia, sem precisar de tudo isso. Mas todas as minhas decisões só são possíveis com tomada de consciência. Então, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, ou seja, deixe o personalismo de lado. E seguir a Jesus não significa isentar-se dos seus problemas, porque problemas somos nós que criamos e nós é que solucionamos. Renuncie-se a si mesmo, pega a sua cruz a cada dia e siga. E como que Kardec coloca isso em relação ao Espiritismo?
Ele escreve lá no livro Obras Póstumas, na primeira parte, no capítulo que tem por título A Constituição do Espiritismo. Porque o Obras Póstumas não tem número de capítulos, só tem os títulos. Então, no título A Constituição do Espiritismo, ele escreve o seguinte: o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja. Ele quer ser aceito livremente por força das ideias e das convicções, que Emmanuel chamou de momento psicológico das grandes transformações. Então, por isso, ele não é reducionista. Reducionista, exclusivista, é se ele dissesse somente esses, mas totalmente aberto, dizendo, entra-se quem quiser. Mas quais as condições para isso? Livre ideia e convicção. Por isso que quando dizem pessoas que eu estou no Espiritismo pela dor, não é algo verdadeiro. Só se fica numa escola de pensamento, seja religioso ou filosófico, só se fica numa escola quando há identidade de entendimento. Então só se fica no Espiritismo quando o compreende, mas não porque está em dor. Dor pode ser aquilo que me leve a buscar o alívio, mas eu só manterei-me aliviado pela conscientização. Então diz, quem não fica no Espiritismo pela dor vai pelo amor. Não, só se fixa pelo amor. A dor não fixa. Ela pode ser apenas um aclarar. E um aclarar duvidoso, porque pela dor eu posso repulsar ou eu posso me aproximar. Pela dor eu posso tornar-me um egoísta e revoltar-me contra o Criador, ou eu posso tornar-me um resignado e buscar alento do Criador. Porque a dor sendo temporária, ela não pode fixar. Ela dor sendo permanente, é o que tem capacidade. Então nós dizemos, quem fixa numa escola religiosa, como no caso do Espiritismo, quem fixa no Espiritismo é pelo amor. Amor no sentido não paixão, porque tem também os apaixonados. Kardec chamou de espíritas exaltados. São os apaixonados pelo Espiritismo. Paixão nunca tem equilíbrio. São os que ele chamou de espíritas cristãos, ou seja, quando se entende, quando se absorve. Então, por isso não é reducionista. É aberto a quaisquer pessoas. Basta que as pessoas procurem. E o reducionista não se pode entrar, senão por um processo de entronização. E o Espiritismo não tem entronização. Só que ao mesmo tempo que Kardec diz que não se impõe a quem quer que seja, na segunda parte do Obras Póstumas, que tem por título o Projeto Espírita de 1868, ele escreve o seguinte: o Espiritismo não é solidário com aqueles a quem apraza dizerem-se espíritas. Ele só reconhece como seus adeptos aqueles que praticam seus ensinos. Por isso é uma ponta a avaliar. Não é o fato de eu dizer-me espírita que me faz espírita. É o fato de eu seguir os seus ensinos. E onde estão os seus ensinos? Na codificação tradicional. É o mesmo guardar os meus mandamentos. É o mesmo que, se me amardes, guardareis o meu mandamento. Ou seja, não é solidário com aqueles a quem apraza dizerem-se espíritas. Ele só reconhece como seus adeptos aqueles que praticam os seus ensinos. Então não são os adeptos aqueles que conhecem os seus ensinos. São aqueles que, conhecendo-os, praticam. Se nós não praticamos, nós não nos sentimos como falados. Qual foi a frase de Jesus? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu sua casa na rocha, e vieram os ventos, a tempestade, e a casa não caiu. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem imprudente que construiu sua casa na areia, e vieram os ventos e as tempestades, e a casa ruiu. Então veja, como ele chama a atenção para a fortaleza prática, não somente conhecimento. Por isso ele diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E aí ele vem com a primeira característica. Eu achei que ia ser rapidinho, não foi. Veja, e o Gabriel Pai nos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Veja, primeira característica, fique convosco para sempre, ou seja, perenidade. Porque nós já percebemos que não pode ser pessoa. Esse outro Consolador não seria alguém, porque não ficaria um alguém para sempre.
Depois, no versículo 26 do capítulo 14, ele diz: mas aquele Consolador, ao qual se referiu, aquele Consolador que o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. E vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Então significa que esses novos ensinos não se apartam dos ensinos de Jesus. Ele vai trazer novamente esses ensinos e acrescentar os necessários. Mas não somente trazer novos ensinos. Porque se não se calçar em Jesus, ou seja, nos ensinos de Jesus, melhor dizendo, isso aqui seria vã doutrina. Veja como ele coloca. Depois, no capítulo 15, versículo 26, ele diz: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará. Ele testificará de mim. Ou seja, dará testemunho de mim. Pois, e eu e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Depois, no capítulo 16, no versículo 13, diz Jesus: mas quando vier aquele Espírito de verdade, o Espírito de verdade é o Consolador. Vamos ao versículo 26. Mas quando vier o Consolador, aquele Espírito de verdade, então ele está dizendo que Consolador e Espírito de verdade são as mesmas coisas. Aí então no versículo 13 do capítulo 16 ele diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, que é o Consolador, ele vos guiará. Guiará em toda a verdade. Veja, não é guiar no sentido de ficar à frente, guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E no 14 ele diz: ele me glorificará. O que nós percebemos então, que essas características não são personalistas, não são pessoais. Não pode ser uma pessoa que vai dizer: eu sou o Consolador de novo. Não é um novo Cristo, um novo Jesus, não é pessoa. Porque há um ensino, pode ser dado para a pessoa, há lembrança, testemunho, pode guiar, pode glorificar, mas não fica para sempre essa pessoa. Então se refere ao quê? A um ensino, a uma verdade, a uma ideia, a uma mensagem, tal qual Jesus também deixou. E essa mensagem, ela será nova, mas trará lembranças da mensagem já de Jesus. Essa mensagem, essa ideia, dará testemunhos do que foi Jesus. Essa ideia guiará a humanidade. E essa ideia é a própria glória, ou seja, o próprio ensino de Deus é a sua própria glorificação. E glorificará. É por isso que os Espíritos, com base nesse conjunto de características, nessas 6 características, eles então trabalharam que a doutrina espírita não é pessoal, ela é impessoal, ela não depende de ninguém. Mas e Kardec? Kardec não inventou o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina dos Espíritos. O seu conteúdo traz ensinos novos, mas lembra os ensinos de Jesus. Testifica o que ele ensinou, as vozes do céu. Guia, orienta e glorifica essa realidade. Basta observarmos que a questão 625 do Livro dos Espíritos nos leva justamente a qual ser?
Qual o tipo perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? Jesus. E esse, veja, é a nossa referência. É a nossa referência. E no capítulo 16, no versículo 12, aqui eu citei o versículo 13, no versículo 12, Jesus diz o seguinte: ainda tenho muito que vos ensinar, que vos dizer, depende das traduções, mas vós não o podeis suportar agora. Por isso ele vai usar a conjunção adversativa para falar do Espírito de verdade, no guia em toda a verdade e na glória. Porque ele diz lá: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará. Ou seja, aquilo que eu não pude ensinar, Jesus dizendo, esse outro vai ensinar. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Mostrando então que muitas coisas eu vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Ou seja, muitas coisas eu tenho que ensinar, mas vocês não conseguirão entender agora. Porque é preciso um tempo de maturação para que possa aquela ideia ser trazida. E por que isso? Porque muitos dizem que isso, esse Consolador, ele aconteceu no Pentecostes. O Pentecostes foi um fenômeno mediúnico, espiritual, xenoglóssico, que aconteceu mais ou menos 40, 50 dias depois disso aqui. Mais ou menos 50 dias. Será que depois de 50 dias, mais ou menos, a humanidade já estava em condição de entender os seus ensinos? Se ele presente durante mais ou menos 3 anos, ele presente, a humanidade não entendeu, a humanidade, o grupo não entendeu, sem ele presente entenderia? Ah não, mas eles foram iluminados pelo Pentecostes, mas só um grupo que estava naquela casa e o outro, o resto todo não recebeu isso. Então quer dizer que todos estariam em condição de entender a sua mensagem 40 dias, 50 dias depois? Não. Esse fenômeno do Pentecostes trouxe ensinamentos, lembrou ensinamentos, testificou, serviu de guia, glorificou? Não. Permaneceu? Não. Então, para que possa excluir o Pentecostes, tem que achar em Pentecostes as características que Jesus deixou para o Consolador. E nós não as achamos no Pentecostes. Não está lá. Então, não é aquele fenômeno. Então, no capítulo 16, versículo 12, temporaliza de novo. Vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele testificará, vos guiará e testificará. E o que nós temos no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo? No prefácio que é assinado pelo Espírito de verdade. O que nós temos nesse prefácio? Porque quando você acabou de citar, é o que leva a entender que aquele si não é condicional. Não é só por isso, é porque o verbo, porque se fosse condicional é se me amasses, não amardes. Então o verbo concorda, né? No caso ali não é o sujeito, é o pronome que vai ser indicado. Então o se me amardes é o quando me amardes. Porque você usa o futuro subjuntivo com si ou com quando. Que esse quando seria o trivial da gente aprender. Que é o presente, o imperfeito e o futuro. Mas você também usa o futuro no si. Só muda a conjugação. Em vez de dizer se me amasseis, que seria imperfeito, se me amardes, joga o futuro. É só não precisava nem dar o contexto. Só a conjugação da mão. Veja o que nós temos então no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma exortação do Espírito de verdade. E no segundo parágrafo desse prefácio, ele vai dizer, o Espírito de verdade: digo-vos em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Veja, quando vier o Espírito de verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, que era na verdade.
para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Veja como o Espírito de Verdade introduz essa lógica. Digo-vos em verdade, chegará o tempo em que são chegados os tempos em que todas as coisas vão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para confundir os orgulhosos, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então ele mostra que a temporalidade estava ali por ocorrer. Se olharmos o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, veremos lá uma mensagem, no item 5 do Espírito de Verdade, que diz lá: venho como outrora aos filhos desgarrados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Veja como a fala do Espírito de Verdade condiz com o prefácio. Ou o prefácio condiz com a fala, porque essa fala aqui antecede ao prefácio, em tese. E essa fala aqui ele diz antes até do Livro dos Médios, que ela está inclusive no último capítulo do Livro dos Médios também, esse mesmo fala. Mas veja: venho como outrora entre os filhos desviados de Israel, trazemos a verdade e dissipar as trevas. Escutai, o Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos homens, veja, deve lembrar aos homens, aos incrédulos, que acima deles reina a imutável verdade, que era na verdade, o Deus bom, o Deus justo, o Deus grande, glorificação, que faz germinar as plantas e se levanta as ondas. Revelei a doutrina divina, como sei um ceifeiro, reuni o bem em feixes do bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas ingratos os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai e se enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Ele começa a explicar. Depois ele chama a atenção para os espíritas. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Chamando a atenção para testificar a mensagem de Jesus. Todas as verdades se encontram no cristianismo. O cristianismo não com religião, na mensagem de Cristo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós, pois, os vencedores da impiedade. Espírito de Verdade, Paris, 1860. O livro foi escrito em 1864. Depois: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem por quanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois, que também a eles os anjos consoladores virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Veja que interessante. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas. Por que erro das revoltas? Porque passa a entender por novos ensinos, lembrando do que foi ensinado, passa a entender o que é de fato a vida e o que de fato não é a morte, ou seja, que não é o fim. Por isso não há revolta. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são não raros muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Refere-se a Kardec. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida.
a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfectíveis, e que, quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa própria mortalidade. Olha que linguagem mais superior desse Espírito. Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar, os fracos, os sofredores, os enfermos, os filhos, os prediletos, venho só, que é o que está nesse capítulo. Todas essas mensagens assinadas do Espírito de Verdade, mostrando justamente essa ideia. Consolo por entender pelos ensinamentos o que é de fato a vida, o que é a dinâmica da vida. Que não é um elemento que começou no berço e vai terminar no túmulo. Isso não é vida. Emmanuel dizia algo semelhante, dizia: se vida é estar fechado em um corpo, limitado nos seus sentidos, isso não é vida, é morte. Se morte é estar liberto para as romagens, se é estar liberto para a verdade, se ela está liberto de um corpo que é aprisionado, isso não é morte, isso é vida. Então ele gosta dos trocadilhos. Né? E quando ele se referia ao finado, né, ao dia de finados, o pessoal gosta de comemorar os mortos, ele dizia: enquanto os vivos mortos, que somos nós, enquanto os vivos mortos oram pelos mortos vivos, os mortos vivos cuidam dos vivos mortos, mostrando que não há um término. E é esse o consolo. É isso que é um ensino novo. Veja, Moisés, dissemos isso? Não dissemos isso. É que eu já acabo me confundindo, onde é que eu falei, eu não falei. Não dissemos isso aqui, dissemos isso aqui, não nesse estudo. Dissemos na Casa do Caminho e outros estudos. Moisés, aqui no capítulo 1 do Evangelho, Jesus coloca, Kardec coloca 3 momentos reveladores de uma só verdade. Eu posso apagar esse negócio aqui? Porque agora nem eu mais sei o que eu escrevi. Tá? Porque a minha letra é assim: até 5 minutos eu sei, e Deus também. Depois só Deus. É letra divina. Só Deus que tem. Eu tenho que voltar no assunto que eu perdi que escrever. Hoje eu estava tentando ler uma anotação que eu fiz rápido, sabe? De uma orientação de um trabalho que a professora havia pedido para nós, né? O Roberto. E eu escrevi rápido o que era. Eu não consegui ler. Eu estou lá hoje tentando ver o que esse trabalho está fazendo, o que é isso aqui. Aí eu tive que ligar para a colega ali, para a Marisa, passei minha Marisa, o que é o negócio? Aí isso, ela falou: aparece mesmo, minha letra. Eu escrevi rápido assim, ó, no papel, devagar, eu não me entendo. Imagina rápido. Simão, o Espírito de Verdade de Jesus é a mesma pessoa? É e não é. Porque eu vi lendo essas mensagens dele nesse capítulo, parece muito que é ele falando para gente. É e não é, veja. Jesus é o Espírito de Verdade. É. O Espírito de Verdade é Jesus, não é. Nós vamos entender isso. Há momentos que ele, Jesus, está escrevendo com o nome Espírito de Verdade. E há momentos que são espíritos diversos que utilizam a ideia de verdade. Essa mensagem aqui, vem como prova, ela está no Livro dos Médiuns, no último capítulo, que fala das mensagens, das dissertações espíritas. E lá ele separa as mensagens sérias das mensagens apócrifas. No grupo das mensagens sérias, essa mensagem está escrita lá. Só que ela lá está com o nome. Kardec escreve no rodapé da mensagem o seguinte: não temos dúvida que espíritos superiores podem valer-se de médios para mandar suas mensagens, mas dada a sua característica, sua evolução, só raramente isso acontece, mas é possível acontecer. A mensagem que ora recebemos foi assinada por um nome cuja envergadura e respeito do seu nome não nos dá a dignidade de declinar. Essa mensagem foi recebida por um dos nossos mais seguros médicos da Sociedade Parisiense dos Espíritas e vem assinada por Jesus. Então, lá no Livro dos Médiuns, ele explica isso. Ele deixa lá. E aqui no Evangelho, ele põe o nome de Espírito de Verdade. Então, Jesus é o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade nem sempre é Jesus. Então, você diz, Jesus é o Espírito de Verdade, o Espírito de Verdade não é Jesus. Então, depende há mensagens que já não têm essa característica. Então, essas que estão aqui, todas elas têm a mesma característica, são 4. Todas elas têm essa característica que você percebeu, que é como se fosse ele falando. E, de fato, porque é o que ele assinou lá no Livro dos Médiuns. Por isso que eu disse, ela foi escrita em 1860, justamente lá, no período do Livro dos Médiuns.
Deu ideia? Essa é uma discussão que o pessoal coloca, não é. Esse negócio de não é, isso para mim não pega muito não. Só que eu acho que em vez de discutir quem assinou, vamos ver o que está escrito. E ver se dá para seguir isso. Né? Mas tem ainda no meio espírita esse grupo ainda que são assim mais perdidos nas letras, né? Como o apóstolo Paulo falava, os ministros das letras, e deixando de ser os ministros do Espírito. Porque Paulo chamou a atenção, ele diz: vós sereis chamados a um novo ministério, não mais ao ministério das letras, mas ao ministério do Espírito, pois a letra mata, o Espírito vivifica. E quando a gente se perde em questúnculas, em discussões que são irrelevantes em termos práticos, mas relevantes em termos vaidosos, a gente acaba esquecendo, tomando, né, a superfície pela profundidade. E uma certa perda de tempo. O Jesus, de uma outra forma, ele diz, né, fuja do fermento dos fariseus. O que é um fermento? O fermento é algo que você põe na massa e a massa aumenta ou a massa voluma? Ela só voluma, você não aumenta a quantidade de massa, a massa é a mesma, ela só volumou. Ou seja, fuja daquilo que é volumoso, fuja das discussões estéreis, fuja do fermento dos fariseus, fuja das discussões estéreis, que dão um volume na conversa, mas não dão consistência na própria conversa. Então é uma forma assim que, sinceramente, é desnecessária quando você tem a contenda. Mas é consolador ver as mensagens deles, sabe por isso. Não há dúvida. E quando você vê de outros também, que são fortes. Mas o que eu estava colocando é o seguinte: no primeiro capítulo do Evangelho sobre o Espiritismo, que ele fala das revelações, ele coloca 3 revelações. Ele coloca de forma personalista Moisés, Jesus, e de uma forma doutrinária ele põe o Espiritismo. Ele chamou de revelação da justiça, do amor e da verdade, mas não é essa a lógica do julgamento. Moisés aqui, ele traz algo bem diferente do que até a época dele trazia. Ele traz uma revelação sobre Deus. Mas Abraão também havia falado de Deus, chamando de El. Mas Moisés traz uma ideia de um Deus que legisla, um Deus que tem leis, é o Deus legislador, que traz o código de leis. Mas ele revela isso e para aqui. Ele não trabalha, se nós olharmos no Velho Testamento, ele não trabalha numa situação que a vida seja além do que nós estamos aqui. A ideia corrente é um Deus em um lugar, os outros em outro lugar, e nós outros ficaremos nesse lugar. E não sairemos desse lugar. Então Moisés não fala de uma continuidade de vida. A pessoa morreria, dormiria eternamente, não tão eternamente assim. Haveria um momento que ela então voltaria à vida, vivendo na própria terra onde ela estava vivendo. Ou seja, voltaria ao seu próprio corpo. É o que se coloca na ideia de ressurreição. E não vem aqui o julgamento, é um absurdo científico, um absurdo filosófico, um absurdo lógico, mas tudo bem. Essa era a lógica mosaica. E a forma de mostrar se a pessoa era agraciada por Deus, ou estava andando com Deus, era mostrar que essa pessoa demorava a morrer. Por isso vocês encontrarão no Gênesis uma preocupação em contar a idade das pessoas e separar a idade. Uma idade até andar com Deus e uma idade depois de andar com Deus. A idade até andar com Deus é menor do que a idade depois de andar com Deus, que é maior. Por exemplo, Abraão viveu 100 anos, andou com Deus e viveu mais 200 anos. E Adão viveu 100 anos, e andou com Deus e viveu mais 832 anos. Então havia uma preocupação em falar: olha, a turma que anda com Deus vive muito. Por quê? Porque a ideia era terrena. Dormiria no sono eterno, então quanto mais tempo vivesse, era o tempo de agraciado. Se nós olharmos, por exemplo, o mandamento 4,
lá do capítulo 20 do livro Êxodo, do Velho Testamento, diz: honrarás o teu pai e a tua mãe para que tenhas longos dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Então, até hoje, quantas pessoas dizem isso? Não, mas fulano, não, esse viveu muito, esse Deus gosta dele, viveu muito. Não veja. Quando a lógica é um pouco diferente. Ele viveu muito numa terra de prova e expiação que não melhorou ainda. É o contrário, né? É o que Kardec, é o que os Espíritos explicam no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Se aqui é um mundo de prova e expiação, fica aqui quem está provando, expiando ainda. Né? Por isso que a gente diz que a morte em condições naturais não é punição, é merecimento. Merecer voltar. Porque morte não é partida, morte é retorno. Quando diz fulano morreu, partiu dessa para outra, não, voltou dessa para outra. Porque nós partimos do mundo espiritual para cá. E nós voltamos daqui para lá. Então morte não é partida, morte é retorno. Quando fala, você ganhou uma passagem só de ida. Não, ele ganhou uma passagem de ida e volta, ou seja, de ida quando nasceu, já com a passagem de volta para voltar. Então morte é retorno, morte não é partida. E retorna, se encarna, porque está em condição se está em necessidade de aprender, só volta quem já cumpriu aquela etapa. Então morte é merecimento, morte em condições naturais. É merecimento, diferente das mortes provocadas, ou seja, suicídio. Salvo isso, são merecimentos. Merece voltar. Né? Por isso que tem um texto que fala assim: se fosse um homem de bem, capítulo 5, se fosse um homem de bem, teria morrido. Ou seja, numa situação qualquer, morre o de bem. Quase ruim não quebra. Mas não vai quebrar meu nome enquanto não ficar bom. Porque está aqui para isso. Então é um outro conceito que se tem. Por isso a ideia de consolo. Né? Mas Moisés, então, ele trabalha com que ideia? Com uma vida em Deus, mas uma vida terrena. Esse R aqui com uma cara de N, tá? Nossa, eu lembro do espelhado, mas tá. Eu veria mas vejam, ele deixa um indício, porque se Deus existe, está em outro lugar, mas ele não fala disso. Tanto que nós temos um grupo que surge daí, os saduceus. Esses saduceus, o grupo político da época de Cristo, e também religioso, porque ali religião e política se ajustavam, o processo teocrático, esse grupo era materialista. Eles não acreditavam em uma vida depois. Eles eram embates ferrenhos com os fariseus. E tinha uma visão mais materialista dos saduceus. Aí Jesus trabalha com qual ideia? Lógico, com Deus, não há dúvida. Trabalha com amor, não há dúvida. Com as leis de Deus, tranquilo. Mas o que ele acrescenta que Moisés não acrescenta? Ele acrescenta a ideia de uma nova vida. Veja, Pilatos pergunta para Jesus: sois rei? Ele responde: meu reino não é deste mundo. Se não é deste mundo, é que existe outro mundo. No que nós temos aqui, ele disse isso. Né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito: é necessário que eu vá primeiro para preparar-vos um lugar. Ou seja, ele falou de um outro mundo, de uma outra vida. Então ele acrescentou que a nossa vida não é só terrena, ela também continua. Ele acrescentou isso. Mas ele explicou como é que é essa outra vida, ele explicou como é esse outro mundo. Veja, meu reino não é deste mundo, quer dizer, ele fala de um outro mundo. Ele falou como é que é esse outro mundo? Não, parou aqui. Nada disso além disso. Veio a ideia espírita, Deus, as leis de Deus, justiça, nova vida, a vida continua. E ele pegou, o Espiritismo acrescentou o quê? Como é esse outro mundo? Tudo gradativo. Não se falou do outro mundo, deu indício. Falou de um outro mundo, deu indício. E explicou como é a vida desse outro mundo. Mostrou como relaciona o mundo material com o mundo espiritual. Jesus deu indício. Na parábola do rico e Lázaro, ele dá indícios. Ele dá indícios reencarnatórios, que a vida não só continua, como antecede. Dá capítulo 9 do Evangelho de João. Quem pecou para quem nascesse terra, foi ele ou seu pai. Vai dando indícios. Mas muitas coisas nós temos que dizer, mas nós não podemos suportar agora. Então, existe outro mundo. Agora, como é esse mundo? Outro mundo. Ele diria cenas do próximo capítulo.
Vocês verão depois. E aí é onde vem essa revelação espírita, que relembra tudo e ensina. O Pentecostes faz isso? Não. Então essa é a ideia do aspecto consolador. Por isso que Kardec já abriu o Evangelho com isso. No primeiro capítulo. E o primeiro capítulo, qual o título que Kardec dá ao primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Eu não vim destruir a lei. Qual foi a lógica que Jesus usou quando começou a pregar? Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu fiel cumprimento, o seu verdadeiro cumprimento. Ou seja, ele manteria o que de Moisés e acrescentaria. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Mantém-se o que Jesus ensinou e acrescenta aquilo que não foi ensinado. Por que não foi ensinado? Porque Jesus não tinha condições. Não, ele tinha condições. Nós é que não tínhamos condições de fazer. Então acrescentou. Sobre isso aqui, ó, nesse momento, Emmanuel tem umas formas, né, de mostrar, mas a frase primeira não é dele, a frase primeira é de Estevão, no seu discurso. Estevão diz: Moisés é a porta, Jesus a chave. Moisés é a porta, ou seja, o ensino está aqui, agora Jesus é que vai ser a chave que abre essa porta para entender esses ensinos de Moisés. Por isso que nós não apartamos Novo Testamento de Velho Testamento. Tem elementos que precisam ser trabalhados ali. Nós mostramos isso aqui numa outra reunião. E Emmanuel faz um trocadilho. Baseado nessa fala de Estevão, Moisés a porta, Jesus a chave, Emmanuel diz assim: Jesus é a porta, Kardec é a chave. Quer dizer, aqui clareou Moisés e deixou coisas para serem clareadas depois. Então, o que abre essas outras coisas? A ideia espírita. A interpretação, a forma. E quem interpretou isso aqui? Kardec? Não, os espíritos. Porque Kardec fala sobre as passagens e logo em seguida tem orientação dos espíritos, que são os espíritos comentando as passagens. Isso aqui depois não vamos falar, acho que tem um tema para eu trabalhar esse mês aqui, que é sobre o Evangelho, se não me engano. Não é isso? Acho que é, né? O Advento. Então é o capítulo 6. Né? Aí vocês não vão precisar vir outra reunião. Mas vejam, é essa lógica que se usa. Pois não. Esses três momentos aí tem a ver com aquilo que você falou antes. É o momento da consciência da humanidade também. Tudo tem um momento. Aqui só dava para entender isso. Vamos pegar a ideia de Deus, por exemplo. Veja. Eu estou ouvindo. Como é que Moisés descreveu Deus? Descreveu no sentido, apresentou. Eu sou o Senhor teu, no capítulo 20 do Êxodo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás diante de mim nenhum outro Deus, nem a ele prestarás culto, pois eu sou um Deus ciumento. E outras traduções. Pois eu sou um Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais e dos filhos das terceira e quarta gerações. Qual era a feição de Deus? Um Deus punitivo, um Deus ciumento, um Deus exclusivista, que tinha um povo dele. Esse é meu povo, quer dizer, criou todo mundo e esse é meu povo, o outro não. Quer dizer, criou para quê? Testemunha, esse é o sujeito dessa testemunha, quer dizer, não sei, para fazer teste? Não. Então veja, qual era essa figura? Essa era a figura do povo da época, um povo que vivia sob o temor. O respeito era o temor. Você talvez nem tanto, você é mais novo, mas eu também sou jovenzíssimo, mas a nossa relação com os nossos pais era respeitosa, mas um respeito medroso. A relação hoje é respeitosa, mas é um respeito amoroso. Vejam, no passado, se eu falasse para minha mãe: mãe, você, antes não ter, se eu ficasse com o vô, já levava um tapa na boca. Acabou, o pai não se chama por você, é senhor, senhora. Hoje, aí tem um detalhe, né? Os netos da minha mãe já podiam chamá-la por você, que estava tudo em casa. Mas filho não. Quer dizer, era uma situação. Hoje os filhos chamam por você. Isso é desrespeitoso. E senta no colo e abraça os pais. No passado chamavam por senhor e nem perto chegava. Porque tinha medo. Então essa era a figura de Deus em Moisés. Tinha que se dizer: eu sou temente a Deus, em vez de dizer: sou amante a Deus. Então, respeito era sinônimo de medo. Então vejam, Deus, Senhor dos Exércitos, não era isso?
que é o Shabá, né? Quer dizer, o Senhor dos Exércitos, como é que Jesus apresenta a ideia de Deus? O Deus é o mesmo, mas o que ele diz? Quem de vós, se vossos filhos vos perdides um pão, dará uma pedra? Quem de vós, se vossos filhos vos perdides um peixe, dará uma serpente? Se vós, que sois homens maus, fazem boas coisas aos seus filhos, aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus aos seus, sendo Deus todo bondade? Veja que figura. Já é um Deus bondoso. Como é que Jesus chamava Deus? Abba quer dizer papai. Abba quer dizer papai, nem pai, papai, paizinho. Ele chamava Abba, a expressão aramaica. Abba. Diferente da forma mosaica. Yahvé. Aliás, uma forma que nem se pronunciava, porque Yahvé, nós é que dizemos. A palavra é escrita exclusivamente consoantes. Não há JVHJ. Você não tem como pronunciar essa palavra. Por quê? Porque o nome de Deus é impronunciável. Essa é a lógica. Então, quando eles iam referir-se a Yahvé, paravam. E aí criavam outros nomes para justificar. Elohim, Adonai, outros nomes. Elohim quer dizer anjo maior. Adonai quer dizer Senhor, ou Elo, que quer dizer Senhor também. Então usava esses termos, porque não poderia dizer esse conjunto de consoantes, não dava para falar o nome de Deus, de tão distante que era Deus dos povos das pessoas. E Jesus vai chamá-lo por Abba, papai. Tem razão o pessoal que ficar bravo com ele. Como é que vai chamar ele? Que intimidade é essa? Né? Chamar por papai. Agora, como que na ideia espírita traz um conceito para Deus? Já não é mais pessoalizado. É numa forma de essência. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Mas ele vai uma ressalva. É porque depende da pergunta. A pergunta da questão número 1 é: que é Deus? E não o que é Deus. Quando eu coloco um artigo, desculpa de novo. Quando eu coloco um artigo, seja ele definido ou indefinido, ou A, ou uma, o artigo, ele é o que identifica a palavra, no caso o sujeito ou o substantivo, no caso aqui, o que acaba sendo uma condição substantiva. Ele identifica, ou seja, é algo já sabido, algo identificado. Quando eu tiro o artigo, é uma não identificação, é uma inovação naquela ideia. Por isso a pergunta não foi o que é Deus, ou seja, não queria uma resposta em função dos conhecimentos que já se tinham para Deus. Não era a partir do Deus idealizado ou do Deus entendido. A pergunta era: que é Deus? Ou seja, apenas que é Deus. Ou seja, novo. Por isso a resposta veio dessa forma. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Veja que você não pessoaliza, não tem como colocar nada. É apenas, não apenas todo maiúsculo, inteligência suprema causa primária de todas as coisas. Ou seja, que período Moisés falava? Um período de total de consciência, digamos, pura e simples, perpetuação e reprodução e perpetuação. Jesus entra numa época em que já se trabalha com moralizações. E a doutrina espírita surge num período eminentemente filosófico, que já não era mais para se trabalhar com o antropomorfismo de quem é Deus, não ideia já sabida de um que é Deus, mas uma nova ideia a partir do que é Deus, e não do artigo que antecede. Por isso é interessante, quando te lê uma frase dessa, está faltando um ozinho aqui. Aí vai lá no dicionário e procura o que é o artigo. Aí o dicionarista conta quando que ele é usado, como que é usado. Não ficou muito claro? Vai no gramático. No Massudo Moisés, por exemplo, vai lá no gramático, estuda como é que esse gramático analisa esse artigo, o artigo, o que ele identifica. E isso é que vai fazer a gente interpretar os textos. E não somente ficar criando suposições. Então, por isso, as coisas vão acontecendo. E isso está muito claro onde? No Eclesiastes do Velho Testamento, capítulo 3.
Todas as coisas têm o seu tempo, e para cada ocupação chega a sua hora. E é bonito que ele joga lá, o autor do Eclesiastes, ele joga situações antagônicas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Há tempo de ir, há tempo de vir. Há tempo de espalhar, há tempo de recolher. Então ele vai mostrando esses aspectos dicotômicos. Veja, há tempo de chorar, há tempo de rir. Se você está chorando, chora, pelo amor de Deus, chora com gosto. Né? Valoriza isso. Saia desse processo. Agora, se for na hora de rir, ria, não chore. Não tente rir quando está ruim. Assuma a situação da tristeza e supere a situação da tristeza. Não crie uma falsa ideia. Não, bem até que está não, mas eu dou um jeito para fazer de conta que está bem. Não, não faça isso, não está bem. E por que não está bem? Responda isso. E ao responder você começa a estar bem, porque aí você começa a achar a causa de não estar bem. Se eu acho a causa de não estar bem, eu busco as soluções para não continuar mal. Então isso é tempo de chorar. E é tempo de sorrir. Há tempo de ficar, há tempo de sair, há tempo de ir, há tempo de vir. Fluxos e refluxos, que é o processo da dinâmica da vida. Tese, antigo, tese, antigo, tese, antigo. Esse é o processo natural. Hegel, embora materialista, entendeu a dinâmica da existência universal, nessa ideia da sua dialética. Né? Também tem lá uma dialéticazinha com Platão também. Mas veja, essa lógica, cada coisa tem o seu tempo. Por isso a temporalização. E se a gente olhar o Velho Testamento, ele está cheio de temporalizações. Os textos do Novo também têm as temporalizações, usando expressões, por exemplo, naqueles dias, quando, naqueles tempos. A gente vê, por exemplo, Joel, quando ele fala assim, na sua capítulo 2 do seu livro, o profeta Joel, versículo 27, 26, ele diz assim, naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Veja, naqueles dias, vai ter um dia certo para isso. Então, aí depois vem Emmanuel definindo mediunidade dizendo, né, é aquela luz prometida pelo divino amigo, seria derramado sobre toda a carne, aos tempos do Consolador prometido, ou seja, aos tempos, agora chegou a época. Então, é cheio de temporalização. Para mostrar por quê? Porque tem coisas que não podem acontecer ali, naquele momento. Por quê? O que acontece antes da hora é abortado. O que acontece depois da hora é desprezado. Então, por isso, tudo tem a hora certa, que Emmanuel chamou de momento psicológico das transformações. Então, tudo tem a hora. Quantas coisas a gente ouve e não consegue entender de jeito nenhum? Passa umas experiências X, depois agora estou entendendo o negócio lá. O que é a experiência? Senão uma somatória de aprendizados que nos leva a mudanças de comportamento. Isso é experiência. Somatória de aprendizados sem mudança de comportamento é vivência. Agora, havendo mudança de comportamento de acordo com o aprendizado, é experiência. Então, há pessoas que confundem vivência com experiência. Vivência é quantitativa, experiência é qualitativa. Vivência, quantas vezes eu passei pela coisa. Experiência é o quanto eu aprendi daquela coisa. Então, há pessoas que têm muita vivência e muita experiência. Há pessoas que têm muita vivência e pouca experiência. E há pessoas que têm pouca experiência e pouca vivência. E tem gente que tem pouca experiência e muita vivência. Então, depende. Vivência é quantidade. Já tem 12 anos que eu faço isso. E não aprendeu até hoje, não mudou nada. Não, então você não tem experiência nenhuma, só tem vivência. Experiência é o quanto eu transformo a vivência que eu tenho. Então, essas formas de temporalizações são as vivências para a experiência. Ou seja, agora nesse momento você vai aprender. Veja, quando Jesus se aproxima de Mateus, de Zaqueu, que Mateus é que conta isso. Quando Jesus se aproxima de Zaqueu, ele está passando, Zaqueu sobe na árvore, dá uma olhadinha, aí Jesus fala assim, desce da árvore, porque hoje, veja, hoje me convém jantar contigo. Ontem não convinha, amanhã já é tarde. Hoje me convém jantar contigo. Hoje é a hora certinha. O hoje é muito trabalhado nos textos dos evangelhos. Muito trabalhado a palavra hoje. De uma forma direta, né? Como nós cada dia darmos hoje, veja, é o pão nosso de cada dia. Mas estamos pedindo só o de
hoje. Ou na forma de dia. Basta a cada dia o seu próprio mal. Pega a sua cruz a cada dia e me siga. Mostrando que é só naquele tempo que nós temos que nos concentrar. Não vos preocupeis com o dia de manhã, pois o dia de manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então o tempo é fundamental. O apóstolo Paulo tem uma expressão que eu fico encantado. Ele diz assim: irmãos, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Veja, irai-vos, ou seja, a raiva é um sentimento natural, é algo quase que biológico, é quase um derrame adrenalínico, e você dá aquela exasperada. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, não deixa a raiva caminhar para o ódio. A raiva é uma reação, ódio é uma escolha. Eu posso ter uma raiva danada porque ele pisou no pé, raiva. Mas vamos lá, Fernando. Agora, se eu fosse esse cara, não vou pra casa, não quero ele mais. É ódio, eu escolho. Isso já é além da raiva. Isso já não é mais biológico. Isso é opcional. Então, irai-vos, mas não pequeis. Você fica bravo com o outro, mas não se agrida, não vá além disso. Mas aí ele fala, mas não vá além disso, ele diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O sol nasce e o sol se põe. O que chama isso aqui? Do nascer ao poente? Dia. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixa o dia acabar com você nervoso. Acalme-se dentro disso. Para que você vai dormir nervoso? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Veja, irai-vos. Não fica nervoso, é só aqui dentro. Resolve isso antes de terminar o dia. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Veja o valor do dia. Quanto é tempo? O que se pode resolver no próximo dia? Então, temporalização, todas as vezes que acharmos expressões que temporalizam, nós temos que dar uma atenção nisso. Porque nós vamos achar uma outra situação que aquela temporalização ajustou. Ou atual, ou na própria passagem mais antiga. Um Velho Testamento para o Novo Testamento, ou do Novo Testamento de hoje. Então, a temporalização. E uma temporalização não mensurável, que é outro ponto importante, para a gente encerrar. Uma temporalização, tempo não mensurável. O que é tempo não mensurável? Já falei isso aqui outras vezes. Tempo é algo que não se mede, por inexistência de possibilidade de medição. Eu não tenho nenhum instrumento que possa fazer com que eu meça o tempo. Não existe medida de tempo. Mas, Simão, como é que é o dia? Dia no médio tempo? Um dia, 2 dias, 3 dias? O mês no médio tempo? O ano no médio tempo? Não. Isso aqui tudo é usado para tempo por acomodação de uma medida que seria usada para espaço. Dia mede espaço, mês mede espaço, ano mede espaço. Agora você endoidou mesmo. Não é só a letra, não. O que é o dia? É 1/24 do espaço que a Terra percorre em torno do seu eixo. O que é um mês? 1/12 do espaço que a Terra percorre em torno do Sol. E o que é um ano? Todo o espaço que a Terra percorre em torno do Sol. Simão, se isso é espaço, o que é o tempo? O tempo é o desgaste do relógio. Isso é que é o tempo. Tempo não se mede, tempo se percebe. Tempo se sente. Por isso, o tempo no Evangelho não é cronológico, é maturação, é percepção dentro dessa lógica. Então, quando diz 40 dias, não são 40 dias, é o tempo necessário daquela maturação. Não é cronologia. Cronologia, cronos. O que
que é o Cronos? Não é o deus grego do tempo, que criou seus filhos, engoliu todos eles? Aí deu uma escapada em Zeus, deu uma fugida, Poseidon foge para o outro lado, né? O outro lá, o Hades, foge para o outro lado, e aí esse grupo se ajusta e fica tudo correndo de Cronos, que era o pai que engoliu os filhos. A ideia de Júpiter, de Netuno, de Júpiter engolindo os seus filhos. Então, veja, não é esse, é o tempo. Há tempo de colher, há tempo de semear, há tempo, ou seja, tudo tem momento certo. Então, quando ele diz, chegará o tempo, chegará o dia, quantos dias? Não se sabe. Até naquele capítulo 24 de Mateus, no versículo 36, quando Jesus está trabalhando com um sermão profético, ele diz, quando e onde essas coisas acontecerão, veja, quando e onde, ninguém o sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Veja, nem ele sabia isso. Quando? Está lá no versículo 36 de Mateus. Quando essas coisas acontecerão, nem os anjos do céu sabem, nem o Filho sabe, somente o Pai. Por quê? Porque não há cronologia, há maturação. Por isso, dentro da ideia do céu e inferno, né, que o doutrina espírita entende como estado de consciência e não como lugares, a ideia da quantidade de tempo, ela é desnecessária. Quanto tempo ficarei no estado de sofrimento? Quanto tempo eu sofrer, ou seja, quanto tempo eu não conseguir entender isso. Quantas reencarnações eu vou ter? Quantas eu tiver, porque não tem como estabelecer, depois de 10 você já está aprovado. E se não ficar aprovado? Vai ter a 11ª? Não vai ter? Então tudo é por momento de maturação. Então por isso é importante olharmos os textos com essa temporalidade, mas não a temporalidade quantitativa, qualitativa, de maturação. As eras, os períodos, tudo com essa lógica. Deu uma ideia, gente? Estamos no horário, 5 para 8, a gente termina. Alguma observação? Foi razoável, sim, para entender? Deu para perceber bem que a ideia era tentar mostrar o porquê desse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, indicar o Consolador na doutrina espírita. Ficaram claras as fundamentações do Evangelho de João para essas conclusões. Ficou claro isso? Certo? Concordo? Algum acréscimo querem fazer? Alguma observação? Alguma pergunta? Tranquilo? Pois não? Nós podemos entender, então, que o Consolador chegou mais cedo para o Paulo em trabalho, que ao longo do tempo. Perfeito. Quando Jesus nasceu? Depende. Para Pedro ele nasceu quando ele estava pescando e Jesus passou e disse, joga o caseiro fora e me segue para ele de pescador de homem. Para Paulo, quando ele caiu do cavalo, literalmente. Quando ele cai do cavalo. Quem és tu? Sou Jesus. Para Agostinho, quando ele estava voltando de uma noitada de farra e encontrou com a criança na praia, e no diálogo com a criança ele percebe a transcendência. E assim vai, para cada pessoa tem o seu momento. Por isso nós dissemos, esse é o Cristo. O Cristo tem data de nascimento. É quando nós entendemos. E Paulo ele se vangloriava disso, ele dizia, eu fui chamado diretamente pelo Mestre. E foi mesmo, que caiu do cavalo de Jesus e estava conversando com ele. Então é uma situação, então isso é assim. Cada um tem o seu momento. É onde eu gosto da definição de Emmanuel. Ora psicológica. Quando que eu obtenho respostas? Quando eu faço perguntas. Enquanto eu não perguntar nada, ninguém me responderá nada. E quando eu sei? Quando alguém me perguntar. Eu nunca sei nada até alguém me perguntar. Quando me perguntar, eu saberei se eu sei, através da resposta que eu dou. Então, quando a gente fala assim, nossa, eu sou tão cru, todo mundo é cru, até ser por perguntar.
até ser perguntado pela vida, até ser estimulado a uma situação. Então ninguém tem respostas quando não se faz perguntas, e ninguém tem conhecimento quando não é perguntado, até quando não for perguntado. Então essa é a lógica. Isso tem tempo marcado? Não. Por isso que a gente diz que toda pergunta merece a resposta. Por quê? A pessoa que é capaz de elocubrar uma pergunta é porque ela tem a capacidade da resposta daquela pergunta. Porque senão ela não teria condição nem de desenvolver a dúvida. Por que Jesus não respondeu uma série de coisas? Porque não foi perguntado. Mas se perguntasse, veja aquela mulher cananeia, ele não queria atendê-la. Capítulo 15, vamos estudar ela. Ele não queria atendê-la. Eu não vim senão para as ovelhas da água da casa de Israel. Não convém dar aos cachorros as comidas que caem das mesas dos seus senhores. E ela respondeu: Senhor, mas até os cães comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mulher, grande tua fé, vai que tua filha está curada. Ou seja, eu não vim senão para aqueles que têm capacidade de entender. Ou seja, vou dar a vocês aquilo que é reservado a eles que podem entender. Você é gentílica, você não consegue entender. Senhor, mas eu não quero que eles, o Senhor está ensinando para eles, eu quero que eles não estão aproveitando. Porque o Senhor ensinou 10, eles jogaram tudo fora, eu, como que eles jogaram fora, eu já estou satisfeito, eu já aprendo o suficiente. Vai que a sua filha está curada. Ou seja, ela mostrou uma pergunta, uma dúvida. Talvez por isso, e os motivos é que Khalil Gibran, o poeta, ele escreve: a dúvida é o começo do conhecimento. E não por nada, Descartes chegou a essa conclusão. Quando Descartes escreve lá o seu trocado, com cogito ergo sum, eu penso logo sou, traduzido como existe, mas que melhor seria sou, ele chega nessa frase a partir de uma lucubração de face. Ele diz assim: eu tenho dúvidas. Se eu duvido, é porque eu penso. E se eu penso, logo eu sou, logo eu existo. Mas ele começou com a dúvida. E Gibran diz isso: a dúvida é o começo do conhecimento. Por isso só surgem perguntas quando nós perguntamos. Surgem respostas quando nós perguntamos. Não foi isso que Jesus fez com Mateus? E com Zaqueu? E isso não é nem Mateus que escreve, é Marcos que escreve, é Lucas que escreve. Veja, que queres tu que eu te faça? Estou olhando para Jesus. Jesus olhando para ele. Ele olhando para Jesus. E Jesus fala: que queres tu que eu te faça? Que eu veja. Vê. Pronto, foi só isso que aconteceu. Que eu veja. Vê. Mas tem toda uma história que antecede o esforço dele. Mas veja, parou de frente a Jesus, não falou nada. Jesus também não falou. O que queres tu que eu te faça? Ele perguntou. Você me faz, eu pergunto o que você quer. Que eu veja. Ah, tá bom. Vê. Isso também aconteceu com o Chico psicografando receitas, né? E ele dizendo: mas eu estou aqui dando receita para dor de muita gente, eu com a dor de peito, uma angina, e vocês, você está querendo remédio? Anota aí. Pergunta. Essa é a lógica. Então, na linguagem propagandista, né, o Oliveto, o Washington, ele dizia isso, o Oliveto, não são as respostas que movimentam o mundo, são as perguntas. Elas é que movimentam o mundo. Porque as perguntas sugerem respostas. Então é interessante a lógica da propaganda que ele diz. Porque é isso que acontece. Ok? Paramos por aqui. O nosso próximo encontro desse assunto, eu já não sei que dia que é, eu não me lembro mais. Também não. Marco? 31 de maio. É 31 de maio, não é no sábado que antecede o Dia das Mães, não? Não, né? Não.